Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Tudo que envolve teu nome, nós declaramos vitória do Senhor. Vitória do Senhor em cada papel, vitória do Senhor em cada porta, vitória do Senhor na sua casa, vitória do Senhor no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra toda oposição e resistência espiritual contra ti e contra a tua família. Que o Senhor teu Deus te dê livramento, que o Senhor te conduza em paz, que o Senhor guie os teus passos e que nada falte nem a ti, nem à tua casa. Que haja abundância no teu lar, que as bênçãos do Senhor cubram você, cubram a sua família e que você possa experimentar a glória de Deus enchendo cada dia desse mês de junho, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, declare seu amém aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Estamos hoje oficialmente encerrando o nosso propósito de 21 dias. E a partir de amanhã vamos começar um novo propósito, 7 dias para destravar e liberar. Você deve estar lembrado que essa semana e também na semana passada eu fiz 2 orações por destravar porque o Senhor havia ministrado no meu coração. E eu sinto dentro do meu espírito que há coisas que eu preciso ficar mais tempo em oração. É por isso que eu irei fazer 7 dias esse propósito para destravar e para liberar. De repente você tem uma negociação que está travada, você tem um projeto que está travado, ou você está esperando uma resposta, até mesmo a assinatura de alguém que está travado. Bem, nós vamos ficar 7 dias clamando ao Senhor por um destravar. Eu vou começar amanhã e eu convido você a estar junto comigo. Inclusive, quero pedir que você compartilhe com outras pessoas essa oração para que elas possam fazer isso. Tem alguém, seja você ou alguém próximo de você que está com uma coisa travada. E o Senhor está me colocando para interceder por você e para orar também e interceder por essa pessoa que está com as coisas travadas na vida dela. Eu acredito muito nas direções do Espírito. Bem, você que me acompanha, você sabe que tudo o que eu faço é 100% intencional, no sentido que eu estou seguindo uma direção de Deus, então eu sigo porque o Senhor está me liberando para aquilo, está me guiando para aquilo e eu sei que isso faz a diferença. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Antes disso, eu quero dar um testemunho. Permita-me lhe dar um testemunho. O testemunho da Janaíra, e ela escreveu assim: Olá, eu venho aqui testemunhar a minha cura de um cisto no ovário. O Senhor orava por mulheres que tinham cisto e eu era uma delas. Mas Jesus me curou através das suas orações. Agradeço a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida. Também sou grata por tudo que Ele tem feito por mim. Obrigada por suas orações de todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério e sua família. Gratidão, Jesus. Ele opera milagres. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando Deus nos dirige a fazer algo, Deus, Ele traz o poder que necessitamos para ter vitória, para recebermos o milagre. E nós temos sido dirigidos por Deus em todas as campanhas aqui no canal. E agora vamos começar 7 dias desse propósito, que eu acredito que vai ser uma bênção na vida de todo aquele que crê. Você tem que crer, você tem que deixar a tua fé te motivar, a tua fé te mover, para que você possa fazer esse propósito direitinho e ser abençoado. Eu creio. A Bíblia diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, é aquele que bate, abrir-se-lhe-á. As pessoas têm que terem mais fé. Às vezes o que está faltando para as pessoas é fé. E a fé, ela não é uma coisa da boca para fora. A fé também é disciplina. A fé também é você buscar. E nós vamos estar buscando aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Então eu convido você a estar conosco nesse propósito que vamos começar amanhã. Serão 7 dias.
7 dias orando por um destravar e por um liberar. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você essa palavra. Jeremias 29:11, que diz assim: Eis que o Senhor lhe diz: Eu sei tudo sobre o maravilhoso destino que tenho reservado para você, um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é prejudicá-lo, mas cercá-lo de paz e prosperidade e lhe dar um futuro lindo, brilhante, de esperança. Essa é uma tradução diferente de Jeremias 29:11, mas é uma tradução que eu gosto muito, porque fala aqui que a intenção não é prejudicá-lo. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem planos não de te fazer mal, mas de te prosperar, de te abençoar. Esse é o plano de Deus. Então, enquanto você fica muitas vezes não querendo obedecer a Deus por uma direção que Ele lhe deu, saiba que Deus, se Ele lhe deu aquela direção, Ele sabe bem mais do que você. Ele tem informações que você não tem. Eu tenho dito para as pessoas que antes de tomar uma decisão, é importante você colher todas as informações. Então, vai comprar uma coisa, colhe as informações daquilo, vê se o preço está no mercado, vê se a localização é boa, vê se o que você vai comprar é um produto de qualidade e depois você compra. Toda decisão na nossa vida tem que ser com informações. Sem informações, não tome a decisão. E um detalhe, não só as informações terrestres, mas as informações também celestiais. Peça a Deus informações sobre aquilo que você está querendo fazer e Ele vai dirigir os seus passos. Vejo muitas pessoas hoje que, infelizmente, elas não estão vivendo o plano de Deus, porque se elas soubessem tudo o que Deus tem naquela direção, elas com certeza se renderiam e não seriam tão desobedientes. Mas quando nós seguimos uma direção de Deus, porque sabemos que Ele sempre está certo, mesmo que você não tenha todas as informações, caminhe por aquela palavra, porque sabemos que Deus tem todas as informações. Todas as informações. Ele tem informações adicionais. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece o nosso amanhã e o amanhã dos nossos filhos. Nem sempre a vontade de Deus será nossa. E geralmente não é. Não é verdade? Nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Porque a gente quer para um lado e Deus está nos direcionando aí para o outro. Então, enquanto existir esse combate, sabe, entre a vontade de Deus e a sua vontade, você não vai ter plenitude, porque você vai ter que aprender a concordar com o Senhor. O maior desafio de ouvir a Deus é concordar com Deus. E talvez você diga assim, não, mas isso é uma tolice, porque é claro que a gente tem que concordar com Deus, mas a maioria não concorda. A maioria não concorda, não pergunta, não pede e segue seu próprio caminho. Não reconhece Deus no seu caminho, porque se reconhecesse Deus no seu caminho, caminharia numa direção que o Senhor está dando, caminharia no propósito que o Senhor está direcionando. Então, a carne milita contra o Espírito. Minha carne quer uma coisa, o Espírito Santo quer outra. Quem é que tem que vencer essa batalha? Com certeza tem que ser o Espírito, mas por que na maioria das vezes o Espírito Santo, que deveria ser obedecido, que deveria ser, sabe, a liderança da nossa vida, às vezes ele não é, porque a nossa carne está mandando demais, a nossa carne está mandando demais, a nossa carne está dizendo o que nós devemos comer, o que devemos fazer, em que acreditar, para onde ir, é a nossa carne tem sido o capitão, tem sido a liderança maior. Mas nós precisamos seguir a direção de Deus. É a direção de Deus na nossa vida que vai nos proteger, é a direção de Deus na nossa vida que vai guardar o nosso amanhã. O futuro está nas mãos de Deus. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Então nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nos planos do Eterno para a nossa vida. Seus planos são perfeitos. Seus planos são maravilhosos. Seus planos não contêm erros.
ao contrário dos teus, dos meus. Os nossos planos estão cheios de erros. Nossos planos estão cheios de erros. Nossos planos estão, muitas vezes, nos sabotando. Mais do que nós imaginamos. São os nossos planos naturais. Nossos planos naturais, eles tendem a nos puxar para trás, a nos impedir de crer, a nos impedir de caminhar. Sabe, tem certas direções que Deus me dá que nem sempre eu entendo. Depois, lá na frente, eu começo a compreender o porquê que Deus fez aquilo, o porquê que Deus me dirigiu daquela forma, o porquê que Deus me tirou de algumas mesas, o porquê que Deus mexeu no meu coração, tirou algumas vontades, tirou alguns desejos, tem colocado outras prioridades. Tudo é um trabalhar de Deus, é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas tentam moldar Deus às suas vontades. Inclusive elas dizem assim, Deus me disse isso. Não, Deus não disse, é você que está dizendo. Nós não podemos moldar a Deus a nossa vontade. É nós que devemos nos moldar à vontade dele. Então, é eu que tenho que entrar no padrão de Deus e não Deus entrar no meu padrão. Então, se eu quero caminhar em prosperidade aqui nessa terra, se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que me alinhar ao que Deus quer. Eu preciso estar alinhado ao que Deus quer. É isso. Não é eu estar no meu padrão. Não é Deus, não é colocar Deus dentro do meu padrão. É eu me amoldar ao padrão divino dele. É eu me amoldar, é eu, sabe, me ajustar para me encaixar naquilo que ele tem para a minha vida, naquele tempo, naquele momento de vida. Eu já vi tantas pessoas insistindo em coisas que Deus claramente tinha dito para elas não. Deus disse para elas não e elas foram. E o fim não foi bom. Eu poderia aqui enumerar N casos para vocês. De pessoas que seguiram uma direção errada e que se deram mal. Seguiram um caminho, sabe, que Deus não aprovou. Mas elas foram mesmo assim. Por quê? Seus olhos brilharam por uma oportunidade, viram ouro, viram riqueza e acabaram se perdendo no meio do caminho. Não faça isso. Não faça isso, não caminhe por lugares e não caminhe em ambientes que Deus não está com você. Deus não está nessa direção. Você vai ir sozinho. Eu prefiro lutar a maior guerra que tiver com Deus, do que enfrentar um mosquito sem Deus. Por quê? Porque ainda que eu confie nas minhas habilidades, ainda que eu confie, sabe, que eu aprendi algumas coisas, aprendi a resolver certas coisas, a tomar decisões certas, nós somos falhos. Todos nós. Eu sou falho, você é falho. E a perfeita vontade de Deus é que deve comandar a nossa vida. Você, mesmo que não goste, deve aprender a confiar. Escreve aqui nos comentários, mesmo que eu não goste, eu tenho que aprender a confiar. Você pode não gostar, mas tem que aprender a confiar. Pode não gostar da direção que Deus te deu. Você pode, inclusive, ter prejuízo financeiro nessa decisão que você tomou. Mas confie, Deus sabe tudo. Quando o Senhor é o Senhor da tua vida, você não se manda mais. Você não se manda. E um detalhe, isso não deve ser uma coisa irônica. Isso deve ser com prazer. Você deve dizer, eu não me mando mais. Que alegria. Porque, sabe, não tem ninguém que vai dirigir a tua vida tão bem quanto Deus. Tão bem quanto Deus. Você sabe que estar num lugar errado, sem a bênção de Deus, é perda. Estar numa direção sem a bênção de Deus é armadilha. Então não queira isso para a sua vida. Não insista na porta que claramente foi Ele que fechou. Tem portas que Deus fecha e você está lá insistindo na maçaneta. Abre de volta. Não.
Deus já fechou, deixa fechada. Porque às vezes ela não vai fechar totalmente, mas ela vai fechar por um tempo. E você tem que compreender isso. Lembra que na oração da manhã eu falei sobre isso? Que há um tempo para todas as coisas? Há um tempo. As pessoas pensam que toda decisão ela é eterna. Tem algumas decisões que são eternas, como entregar a vida para Jesus. Mas tem outras decisões, sabe, que você vai por aqui por um tempo, depois você muda. Por quê? Porque você tem que seguir a direção de Deus para a sua vida. E quanto mais Deus quer fazer na sua vida, quanto mais Deus quer realizar na sua vida, Ele vai levar você a lugares que serão só treinamento para você. Não serão lugares de construção. Não serão lugares de edificação, não. Serão lugares de treinamento. Então você vai passar por certos lugares que você pensou, agora eu vou me estabelecer. Não, você não vai se estabelecer. Você só vai passar por ali. Ali é um treinamento para você. Você não vai ali construir nada. Você só vai morar ali por um tempo. Você só vai estar ali por um tempo. Porque Deus já vai lhe reconduzir de novo. Às vezes, Deus faz algumas mudanças na nossa vida que é para nós abrirmos a nossa visão espiritual, abrirmos o nosso nível de discernimento, nosso nível de entrega e confiarmos em Deus. Então eu posso não entender e lhe confesso que tem muitas direções que Deus me dá que eu fico literalmente sem entender, mas depois que tudo passa, eu começo a compreender, foi por causa disso, foi por causa do meu filho, foi por causa daquele outro. Eu sei, Deus me tirou de uma rede que era um laço para mim. Ou seja, Deus começa a mexer na nossa vida e mexe sempre para o melhor. Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele tem que nos guiar em todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque amanhã nós vamos começar esse propósito. Amém? Vai ser um propósito extraordinário. Vai ser um propósito extraordinário. Serão 7 dias para um destravar e para um liberar da parte de Deus. Amém? E eu quero lhe convidar a você se tornar aluno da Academia Kingdom Global. O que é a Academia Kingdom Global? É uma escola online. Tem pessoas do mundo inteiro que caminham comigo. Inclusive, agora, essa semana, eu estarei trazendo 2 instruções poderosas para quem é intercessor. Amém? 2 instruções poderosas lá dentro da academia. Agora, esse mês de junho, nós teremos um evento de 5 dias dentro da academia. E esse mês vai ser um grande evento dentro da Academia Kingdom Global. E eu convido você a estar com a gente, tá bom? É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem o link também da academia onde você pode fazer a sua inscrição. E se você quer se tornar meu parceiro e me ajudar em nossos programas de televisão, nós temos programa de domingo a domingo na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, certo? Eu acredito que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós, Deus tem coisas grandes para nós e essa é uma nobre missão que Deus me deu, que é pregar Jesus na televisão. É uma área de influência, é um lugar aonde Deus me deu voz. E aquele que é meu parceiro está me ajudando a pregar, certo? E Deus conhece meu coração. Temos sido fiéis. Já vou para quase 2 anos na televisão. E eu agradeço a Deus e agradeço aos meus parceiros, porque temos feito coisas muito grandes. Graças a Deus, pessoas estão sendo alcançadas, aquelas pessoas lá do interior que não ouvem a palavra, muitas vezes por causa de uma internet precária, pessoas distantes, muitas vezes pessoas que estão em viagem e que estão ali ouvindo a palavra, seja numa lanchonete, seja num avião, até dentro do avião já passou o meu programa, até dentro de avião comercial. Então eu vejo que Deus está fazendo isso, Deus está no controle disso. E se você sentir do Espírito Santo de ser meu parceiro, sei que Deus vai te abençoar muito. E se não puder, seja meu intercessor. Ora por mim para que Deus me abençoe, porque eu também sou uma coluna nesse programa de televisão. Eu também, Deus abençoa meus negócios para que eu possa ser fiel,
para que eu possa abençoar também. E juntos nós temos construído essa história de quase 2 anos já. Amém? Você pode entrar em contato com a minha equipe para ver como que você pode ser um parceiro ou ir direto no meu site e ali você vai ver como, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e peço que você me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para os grupos, para os seus contatos, compartilhe, mande para alguém essa oração. Eu sei que Deus vai te abençoar e você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Hoje encerramos esse propósito de 21 dias. 21 dias que nós oramos, ó Deus. 21 dias que nós pedimos a Ti, para que o Senhor nos dê vitória em todos os níveis da nossa vida, todos os níveis. Pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça, pedimos que a vitória de Deus quebre a derrota, a vitória de Deus quebre a miséria, a vitória de Deus quebre a dificuldade, a vitória de Deus tire a impossibilidade do nosso caminho, a vitória de Deus venha sobre nós e sobre nossos filhos e sobre tudo que diz respeito a nós. Senhor, eu oro para que haja um tempo de aceleração, um tempo de conquista, um tempo de avanço, um tempo onde haverá o crescimento, haverá a prosperidade, haverá o milagre. Em nome de Jesus eu oro para que toda mulher que está doente, cada homem que está doente, seja curado agora. Jesus, a Tua palavra diz, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Senhor, nós nos arrependemos por tudo aquilo que é fora da Tua vontade, tudo aquilo que é fora da Tua direção. E nós te pedimos, Senhor, libera da tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade em nossa vida. E eu oro para que aqueles que estão doentes sejam curados agora, no nome de Jesus Cristo. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra de Jesus. A nossa fé está no Deus que pode tudo, no Deus que opera milagres, no Deus que pode arrancar o câncer, no Deus que pode operar um milagre no corpo físico, restaurar os movimentos, dar força a essa coluna novamente. Nós oramos por milagres de Deus, a unção de Deus tocando o corpo físico dessa pessoa, a unção de Deus tocando do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja cura total, haja restauração. Oro também para que toda pessoa que está enfrentando depressão, medo, toda pessoa que está insegura, toda pessoa, Pai, que está aflita emocionalmente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que o poder de Deus toque a vida dela e que ela seja visitada pelo Senhor de uma forma sobrenatural, uma forma sobrenatural. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com o Teu poder e com a Tua graça. Senhor, eu peço a Tua paz, a Tua prosperidade entrando e oro em nome de Jesus para que a noite de hoje seja uma noite profética, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus. Eu libero uma palavra, a palavra é avivamento para dentro desse lar, a palavra é vitória para dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Me ajude a compartilhar agora.
seja um compartilhador, seja um semeador dessa palavra. Seja um semeador dessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja mais e mais. Até mais.